Olá, você já deve ter percebido em Itajaí, em outras cidades da região, as enormes construções que estão sendo feitas, que surgem a cada dia. Cada terreno baldio já se pensa aí num grande edifício. Esse assunto vai estar em debate aqui na Univale nessa sexta-feira. A construção de grandes edifícios, os cuidados e as técnicas. Aqui no estúdio eu vou conversar com o professor Andrei Beber, da Engenharia Civil, que é um dos coordenadores aí desse encontro de sexta-feira. Professor, obrigado pela sua presença. Há uma preocupação dos profissionais de engenharia, de arquitetura, com o surgimento desses grandes edifícios, principalmente aqui na região de Baixada, que é a região do litoral de Santa Catarina e especificamente concentrada aqui nessa região? Sim, tem sido uma preocupação muito grande por parte dos profissionais de engenharia, do Conselho de Engenharia e também da própria universidade, por meio do curso de Engenharia Civil, com as técnicas, os materiais e a formação dos profissionais que irão desenvolver projetos dessa natureza. Existe uma preocupação com o processo de verticalização, que é um processo natural quando os terrenos tornam-se mais caros. O preço dos terrenos tem sido cada vez mais alto na nossa região, exatamente por estarmos na orla, por estarmos muito próximo do mar. Existe um interesse imobiliário, existe um interesse no desenvolvimento de projetos dessa natureza e a verticalização, ou seja, a edificação de edifícios cada vez mais altos, se tornou uma saída, se tornou uma alternativa para o melhor aproveitamento desses terrenos. A ideia é tentar reproduzir esses terrenos em altura, ou seja, repetindo essa área e disponibilizando essa área para os moradores. Isso significa também que nós teremos um maior número de pessoas habitando uma determinada porção de área. Com isso, há necessidade que os profissionais de engenharia, que as construtoras e incorporadoras estejam preparados e atentos para a mudança de paradigma nesse contexto. Executar edifícios de grande altura vai envolver um conjunto de técnicas e um conjunto de abordagens diferenciadas daquelas que normalmente nós aplicamos na construção de edifícios de pequeno e de médio porte. Agora, a gente percebe assim que realmente passa pela BR-101 e vê aquele conjunto que moldura o mar em Balneário Camboriú, edifícios, mas muito finos na realidade, né? Aproveita-se um terreno muito pequeno para a construção, como o senhor falou, para aproveitar o terreno. Até que ponto isso tem que haver um cuidado? Porque quem passa lá assim, eu não iria morar ali por causa do vento e de tudo mais. Como que se planeja e se estuda isso na engenharia, professor? Na verdade, são os planos diretores dos municípios que definem o grau de ocupação do solo. Quando há uma intenção de um desenvolvimento e um adensamento maior de população numa determinada região, quer seja por uma necessidade de abrigar essas pessoas, quer seja porque há um interesse imobiliário, há o interesse realmente de se explorar aquele espaço, nós vamos nos defrontar exatamente com essa condição. Terrenos cada vez menores, custando cada vez mais caro, aonde, para que ele apresente a viabilidade econômico-financeira, haverá necessidade de uma elevação do número de pavimentos, ou seja, para que o aproveitamento seja ao máximo. Os órgãos municipais que coordenam os planos diretores estudam, realizam avaliações a fim de avaliar qual é que é exatamente esse grau máximo de aproveitamento, até mesmo porque, como essas edificações passarão a abrigar um número cada vez maior de pessoas, há necessidade de se verificar se os equipamentos públicos, as vias públicas, o fornecimento de água, o tratamento de esgoto e uma série de outros aspectos vão ser capazes de atender a esse número de pessoas que vai viver ali. Na outra extremidade está a engenharia civil, por meio do seu conhecimento cada vez mais apurado dos materiais, o seu conhecimento cada vez mais apurado das técnicas construtivas e o auxílio de ferramentas computacionais cada vez mais precisas no entendimento e na simulação do comportamento dessas edificações. Hoje a engenharia, ela tem à sua disposição um conjunto muito vasto de ferramentas e um conhecimento acumulado ao longo da nossa história que nos permite realizar
centenas de simulações antes mesmo que o primeiro tijolo seja assentado ou que a primeira escavação seja realizada. Mas isso não nos exime da responsabilidade de compreendermos bem a magnitude desse edifício, a magnitude da obra que está ali sendo construída. Como é que se faz essa dobradinha entre a engenharia civil, a obra em si e o meio ambiente, por exemplo? Hoje já se pensa nessa questão também da preservação ambiental, porque a gente vê aqui muitos edifícios que foram construídos em áreas de preservação, como aqui na fazenda, em cima de uma área de mangue, por exemplo, né? Como é que a engenharia está pensando nessa questão? A engenharia, tal qual nós a entendemos hoje, nesse momento contemporâneo, ela entende de que as edificações têm que ser sustentáveis. Aquilo que se chama, no âmbito da literatura, do entendimento da sustentabilidade, que é o triple bottom line, ou seja, é a sustentabilidade econômica, é a sustentabilidade social e a sustentabilidade ambiental. Portanto, como estas obras são de grande porte e elas invariavelmente irão modificar a paisagem daquele local, irão invariavelmente, entre aspas, agredir aquele espaço, há necessidade que a engenharia se preocupe com medidas mitigatórias, medidas que venham a reduzir esse impacto. Hoje, existem diferentes protocolos que são utilizados por construtoras, incorporadoras e por profissionais de engenharia civil que têm como objetivo garantir que o impacto ambiental, que o impacto social e, naturalmente, que os custos envolvidos para a execução dessas obras sejam minimizados. A gente poderia dizer, sem medo de exagerar, de que a engenharia hoje dispõe de recursos, dispõe de material humano suficiente para construir obras em qualquer lugar. Qualquer que seja a adversidade ambiental, a engenharia tem condições de suplantar. Porém, a pergunta que nós temos que nos fazer é justo? É viável? É razoável fazermos isso? Então, antes mesmo do projeto ter o seu início, são realizadas inúmeras avaliações nesse sentido. É claro que essa é uma preocupação recente, uma preocupação deste momento da história da humanidade, da história do Brasil. É natural que nós ainda tenhamos que identificar algumas obras executadas num passado mais distante e num passado mais recente, de que não houve essa preocupação. Por isso que a gente percebe que algumas edificações, alguns edifícios parecem agredir o meio ambiente, parecem agredir os espaços. Por outro lado, existe uma demanda cada vez maior para a produção de edifícios, quer seja para abrigar as atividades de residência, as atividades comerciais e as atividades industriais. Então, o que a engenharia tem buscado reconhecer é exatamente qual é esse ponto de equilíbrio, qual é o ponto em que a gente consegue harmonizar os interesses de todos esses atores. Por quê? Porque, de um lado, existe aquele que deseja morar, existe aquele que deseja ter a sua atividade produtiva e existe, obviamente, uma preocupação com os impactos que essas atividades de moradia e atividades produtivas, quer sejam comerciais ou industriais, têm sobre as cidades. É aí que a engenharia também se associa à arquitetura e o urbanismo, com a preocupação dessa ocupação dos espaços, essa ocupação racionalizada dos espaços. O senhor falou, sim, que a engenharia hoje tem condições de dominar qualquer solo também através da tecnologia implantada. A gente tem algumas imagens aqui de Itajaí. Itajaí realmente fica numa região de baixada, né? Principalmente surgiram grandes edifícios na rua Lauro Miller, que é uma região de aterro a partir da Beira-Rio. A Lauro Miller era a rua da praia, né? Então isso está sendo dominado para causar segurança a quem investe aí um capital grande na compra de um apartamento, professor. Exatamente. A engenharia, quando está executando obras desse porte em regiões que apresentam um grau de dificuldade maior, quer seja pelo solo, quer seja pelas condições, por exemplo, da pressão atmosférica em função do vento que vai atingir obras desse porte, especialmente os edifícios altos, a engenharia busca associar dois importantíssimos quesitos que vão garantir ao comprador desse imóvel, ao investidor desse imóvel, a sua tranquilidade quanto ao futuro, que é a sua segurança, ou seja, essa obra tem que apresentar-se absolutamente segura e para isso nós temos um conjunto de normas técnicas que devem ser seguidas, um conjunto de orientações mínimas que tem como objetivo fundamental garantir a segurança para o usuário. Mas existe um outro quesito muito importante que é o seu conforto.
Portanto, o desempenho, ou seja, o atingimento daquilo que representa as expectativas do usuário, aquilo que representa as suas exigências para o uso daquela obra, daquela edificação, terão que estar sempre associadas à segurança, em primeiro lugar, portanto, ele tem que se sentir seguro. Eu costumo comentar com os nossos alunos da graduação de que alguém que esteja morando no 30º andar de um prédio não pode, à noite, dormir mal porque tem medo que aquele prédio vai cair. Ou seja, ele precisa ter a certeza, a convicção de que houve um conjunto de profissionais qualificados, uma empresa qualificada que executou aquela obra, dando-lhe segurança. Mas, ao mesmo tempo, este usuário, por ser leigo, não pode em nenhum momento sentir-se desconfortável com aquela obra. É onde entra, então, a preocupação com o seu conforto térmico, com seu conforto acústico, com a estanqueidade. Estanqueidade indica a capacidade que aquela edificação tem de impedir a entrada de água. Portanto, tem que fazer o isolamento adequado. Além disso, esse usuário precisa, por meio daquela edificação, conseguir sobreviver. Então, existe uma série de normas técnicas, dentre as quais a gente destaca a ISO 6241, que é uma norma internacional, que estabelece todos os critérios mínimos a serem atendidos para que o usuário possa usufruir de maneira adequada daquela edificação, tanto no que tange ao seu conforto, quanto à sua segurança estrutural. Tá certo, professor. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o professor Andrei Beber sobre essas questões de grandes edifícios e também sobre o evento que vai ter aqui na Univale, que vai discutir essas questões dos arranha-céus, dos grandes edifícios. É um instante só. Olá, o Painel Univale está de volta. Hoje eu converso aqui no estúdio com o professor de Engenharia Civil Andrei Beber, que é um dos coordenadores do evento que acontece nesta sexta-feira aqui na Univale, Santa Catarina, nas alturas, que discute aí a construção de grandes edifícios aqui no litoral centro-norte do estado, uma situação que também é em todo o Brasil, aí, em toda a região costeira do Brasil. Professor, aqui em Santa Catarina a gente vive duas realidades. A gente tem uma cidade lá no sul, que é Garopaba, né, onde não se pode construir grandes edifícios, né, está no plano diretor. Existe também Balneário Camboriú, onde a gente lê pela imprensa aí que é comparada a Dubai, Abu Dhabi, por causa dos grandes edifícios. E quanto maior há uma competição entre as construtoras, sai na mídia, vai ser construído o maior edifício da América Latina. Existe limite ou depende do plano diretor da cidade? O que os administradores públicos têm que levar em conta nessa questão? Bom, na verdade, a decisão quanto ao limite de altura ou o uso daquele solo, o grau de aproveitamento daquela porção de terra, é uma decisão do plano diretor. O plano diretor representa uma estratégia de desenvolvimento urbano do município. Portanto, a cidade, por meio da sua equipe na área de planejamento urbano, poderá definir quais serão os vetores de crescimento. O município, estrategicamente, pode definir para onde deseja que a cidade cresça, aonde deseja ter um maior adensamento populacional. E dentro dessa perspectiva, estabelecerá padrões de aproveitamento do solo em determinadas regiões, em determinados bairros, que venham a privilegiar esse incremento populacional. Ou seja, há uma intenção clara e inequívoca de desenvolver uma determinada região. Por quê? Porque, eventualmente, naquela região há maior disponibilidade de recursos para o atendimento daquela população, quer seja a proximidade com uma rodovia que permita o escoamento de pessoas, materiais, serviços, ou porque naquela região há maior facilidade na implantação de redes de abastecimento de água, redes de esgoto, recolhimento de resíduos sólidos, de lixo. Portanto, existe sim, por parte dos municípios, sempre uma previsão e uma antecipação quanto a esse desenvolvimento. Claro que nem sempre aquilo que a gente planeja exatamente vai acontecer. Faz parte da natureza do próprio processo de planejamento, é um processo pedagógico, a gente vai caminhando e aprendendo. Mas sim, são os planos diretores que vão determinar essa altura. Assim como comentamos no bloco anterior a respeito de que a engenharia é capaz de suplantar pequenas deficiências ou até mesmo grandes obstáculos no âmbito dos terrenos,
eu ousaria aqui dizer que a engenharia não teria um limite de altura para as edificações. Claro, quem seriam esses limitadores? Os materiais e tecnologias construtivas que nós temos disponível hoje, as técnicas e nossos conhecimentos para a simulação do comportamento desses edifícios de grande altura. É preciso investir em pesquisa. Muito mais, porque precisamos reconhecer o comportamento desses materiais e eventualmente até trocarmos de material. E, finalmente, obviamente, uma intenção do município, daquela região, de que o desenvolvimento deva se dar desta forma, pela construção, pela edificação de edifícios bastante altos. Ao longo da história da humanidade, nós fomos sempre ousando e testando diferentes materiais. Lá no início, os edifícios eram construídos por meio do empilhamento de blocos, aquilo que a gente conhece como um tijolo convencional. Mas o que se percebeu? Se percebeu que, dada a resistência desses materiais, dos blocos, não se conseguia levar a uma altura tão grande para aproveitar tanto assim o solo. Daí, buscou-se num outro material, o concreto, e por consequência o concreto armado, um material de maior resistência, de maior desempenho e que permitiu irmos um pouco mais altos. Porém, o concreto também apresenta um limite e aí buscamos no aço esse material. Hoje, boa parte das edificações de realmente grande altura que estão sendo edificadas no planeta vão utilizar eminentemente o aço como material estrutural, ainda que, em muitos casos, combinado com o concreto. Possivelmente, daqui a alguns anos, nós estaremos falando de algum outro material. Hoje, despontam como uma alternativa os chamados polímeros reforçados com fibras. Aquilo que a gente acaba conhecendo quando assiste uma corrida de Fórmula 1 ou vê um atleta, os compostos de fibra de carbono, de fibra de vidro, de fibras de aramida, que são compostos mais modernos, de grande leveza, de altíssima resistência e que poderiam, no futuro, representar uma nova etapa na construção de edifícios altos. Por quê? Porque, querendo ou não, hoje, com os materiais que nós temos disponível, nós teremos sim uma limitação técnica. Porém, é uma questão de desenvolvermos pesquisas, de avançarmos no entendimento do comportamento desses materiais e, principalmente, no entendimento daquelas que são as demandas das pessoas que utilizarão essas obras e, principalmente, do meio ambiente no qual elas estão inseridas. E quando a gente fala da nossa região litorânea, nós temos um elemento que agrava esse processo, um agravante, que é o fato de que essa região apresenta uma atmosfera muito agressiva para essas edificações, notadamente para os compostos metálicos, que é o problema da maresia, da presença do cloreto nessa atmosfera. Agora, professor, isso já existe no Brasil inteiro, né? Como que o consumidor, né, a pessoa que comprou na planta lá o imóvel, ela vai buscar essas informações? A gente viu aí já no passado edifícios se desmoronando por causa do material usado, como aconteceu no Rio de Janeiro, com o caso do Najinarras, né? Como que o consumidor vai buscar essas informações? Onde ele vai buscar essas informações? Bom, na verdade, o que se recomenda em primeiro lugar é que o comprador, o consumidor, aquele que vai adquirir uma obra dessa natureza, primeiramente identifique se aquele profissional e aquela empresa estão devidamente registradas no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Essa é uma preocupação fundamental. É o conselho que vai habilitar e vai garantir que aquele profissional está e é reconhecido para atuar naquelas obras. No segundo momento, é uma preocupação por parte do consumidor de que aquela obra encontra-se dentro de todo o conjunto de normas técnicas que determinam a forma, a maneira com que elas devem ser projetadas e executadas. Isso significa dizer que esse consumidor precisa estar atento ao atendimento dessas normas. Como é que ele pode observar isso? Primeiro, essas obras todas demandarão a elaboração e entrega de um memorial descritivo, ou seja, o cliente, ele sabe exatamente que materiais, que técnicas que serão aplicadas na sua obra. Ele tem um documento oficial por parte da construtora e incorporadora que vai lhe apresentar exatamente isso. Ao final da obra, este cliente deverá receber um manual de instruções de uso e operação, além da manutenção desse edifício. A gente, às vezes, costuma esquecer de que quando se compra um pequeno aparelho, como um micro-ondas
um celular, a gente recebe um manual enorme, com todas as instruções, especificações e todos os termos que dizem respeito ao uso, operação e manutenção daquele equipamento. E frequentemente a gente se esquece que uma obra tão importante quanto o nosso apartamento, a nossa sala comercial, o prédio que abriga a nossa indústria, também tem que ter um manual de instrução. Isso é obrigação da construtora? É uma obrigação da construtora. Além disso, a construtora é obrigada também a fornecer um plano de manutenção, ou seja, ela tem que instruir o cliente de qual deve ser a sua atitude frente à necessidade de manutenção daquela obra. Desde as questões mais singelas, quanto à limpeza de determinados revestimentos. Hoje em dia nós temos produtos de limpeza de uma agressividade muito grande e às vezes a gente pode arruinar uma determinada porção da obra, um determinado espaço pelo uso indevido desses equipamentos, desses materiais. Ou ainda as sobrecargas. Não tem sido raro no Brasil pessoas que, ao entrarem no imóvel, fecham suas sacadas com uma pele de vidro. Nós precisamos entender que essa pele de vidro tem um peso, representa uma carga adicional que não necessariamente o edifício foi projetado para suportar. Então, tudo isso representa um conjunto de cuidados que o morador tem que ter. Existe hoje também uma tendência de que alguns desses moradores se reúnam e contratem profissionais independentes para executar uma espécie de engenharia do proprietário. Ao entender que se é um leigo naquele assunto, se contrata um profissional de idoneidade no mercado e que vai fazer uma aferição, vai fazer essa conferência, essa verificação em nome do proprietário ou do conjunto de proprietários. E esse documento é um documento absolutamente transparente que será apresentado para a empresa construtora incorporadora como forma de deixar registrado de que houve sim uma preocupação, uma aferição, uma verificação da qualidade e do atendimento daquilo que a construtora incorporadora se comprometeu a entregar quando da elaboração do memorial descritivo. Então existe hoje essa possibilidade de uma avaliação prévia para proteger os condôminos se eventualmente houver algum vício ou defeito de construção naquela obra. E quem vem para essa discussão, professor? Quem vem para esse seminário aí? Nós, em parceria com a ABS, estamos trazendo profissionais renomados no Brasil e no exterior, preocupados com a questão de projeto de estruturas de edifícios altos, preocupados com a questão dos materiais, preocupados também com a questão legal, com a legislação. Então, na sexta-feira, dia 6 de março, entre 9 e 18 horas, nós teremos esse debate, esse seminário. Nós teremos um conjunto de palestras que vão endereçar exatamente esses temas. A questão do desempenho dos materiais, a questão da durabilidade desses materiais numa região que é uma região litorânea e que sofre a ação de agentes agressivos, a preocupação com o conforto desses usuários em edifícios de grande altura. Aqui, abrindo um pequeno parênteses, quem vai morar em um edifício alto, quem decide comprar um apartamento lá no 30º, 40º, 50º andar, tem que estar ciente de que, eventualmente, ele jamais poderá abrir uma janela no seu apartamento. Por quê? Porque quanto mais a gente sobe em altura, maior é a velocidade do vento e maior será essa pressão. Então, existirá uma preocupação com o conforto do usuário em grande altura. Além disso, nós discutiremos também as mais modernas técnicas de projeto e simulação do comportamento de obras dessa natureza, de obras em altura. E, por fim, teremos a participação de um profissional do direito que é especializado nessa área, que vai discutir também todas as implicações que obras dessa natureza têm no ambiente urbano, no uso das pessoas e o seu impacto do ponto de vista da cidade. Então teremos aí um amplo debate, uma ampla discussão, na qual a Univale, por meio do curso de Engenharia Civil, e a ABS, Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, pretende discutir. Essa discussão nunca aconteceu na nossa região. Ela acontece sempre no eixo Rio-São Paulo, que era a região onde esses prédios eram construídos. Porém, com o desenvolvimento cada vez mais acelerado e intenso da construção civil na nossa região, há uma necessidade, e a universidade não se furtou dessa responsabilidade, de deslocar o eixo das discussões para Santa Catarina. Santa Catarina é hoje um ícone do desenvolvimento de edifícios de grande altura e não pode deixar de se preocupar
com os impactos e com a responsabilidade decorrente da execução dessas obras. Tá certo, professor. Obrigado aí pelas suas informações. Eu que agradeço. Pelos seus esclarecimentos aqui no Painel Univale. Muito obrigado aí, bom seminário para o senhor. Muito obrigado. Nessa sexta-feira. O Painel Univale fica por aqui. Para você, um bom fim de semana. A gente volta na quinta-feira com mais aí novidades aí do setor aí da construção civil e também da ciência e tecnologia e da cultura aqui da nossa região. A gente volta na quinta-feira. Até lá.